O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim está escrito pelos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre um lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra, as nações de toda a terra, te adoramos, ó Senhor. As nações de toda a terra, as nações de toda a terra, te adoramos, ó Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro do ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, aos 20 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, dia 5 de março. A Ascensão do Senhor, a 1º de junho. Pentecostes, a 8 de junho. Corpo e sangue de Cristo, a 19 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 30 de novembro. Também,
nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era e que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tendo feito o anúncio das solenidades móveis, pedido na liturgia de hoje, vamos então olhar para o grande evangelho que dentro do tempo do Natal vai nos narrar a visita dos sábios do Oriente ao menino Deus, ao novo rei, ao esperado. Vejam que em todo o Antigo Testamento, depois que o povo sofre tanto na escravidão do Egito, quanto no exílio da Babilônia, quanto no imperialismo que feria, eles profetizavam e sonhavam com a vinda de um Messias. Eles narravam que os tempos eram difíceis, eram tempos de trevas, mas a luz viria sobre as nações. E esse dia seria um dia de muita claridade, de muita alegria, e todas as nações seriam convidadas a adorá-lo. Veja que a festa de hoje, a festa da Epifania, ela representa, na verdade, a revelação ou a manifestação do próprio Deus como menino, como recém-nascido, como criança, a figura de sábios do Oriente. A gente chama, na verdade, de reis magos, mas eles não eram nem reis e nem magos, eles eram sábios, e os sábios entendiam de filosofia, de matemática e de astronomia. Eles não praticavam magia, pelo contrário, por entenderem do tempo e das manifestações do tempo, eles eram chamados de magos. E veja que, enquanto estudiosos, eles na verdade aguardavam a vinda desse Messias tão esperado, mesmo não sendo judeus. E vejam que então eles observam que no céu há uma estrela diferente. A gente sabe que existe estrela cadente, a gente sabe que as estrelas, na verdade, podem brilhar de forma muito interessante, mas aquela estrela que brilha quando o menino nasce é uma estrela diferente daquilo que até então foi visto. E chama a atenção desses sábios que entendem, conforme está escrito no livro dos Números, que uma estrela guiaria a humanidade até o próprio Deus. Eles então saem atrás dessa estrela. São pagãos, não são judeus. Narram-nos a tradição que eles eram representantes das nações, portanto um negro, um branco e outro cor de jambo. Vejam que então eles chegam a Jerusalém. Chegando a Jerusalém, eles tinham a impressão de que se é um novo rei, se é alguém que vem para reunificar Israel, se é alguém que era grandioso e aguardado, eles vão procurá-lo onde? Onde está o rei? Eles vão no palácio em Jerusalém. No entanto, chegando lá, procuram o rei Herodes e pedem para adorar o menino. É esse o objetivo deles. No entanto, eles causam, na verdade, uma grande confusão. Narra-nos o Evangelho que Herodes fica perturbado. Perturbado por quê? Herodes era um rei que foi colocado pelo império. Ele não era um rei original de Israel. Era um homem poderoso, um homem que tinha
uma sede por poder e não se via jamais destronado do seu lugar. Por isso, inclusive, os historiadores do início dos nossos milênios narram, sobretudo Flávio Joséfo, que Herodes matou a esposa e os filhos com medo de tomarem o trono dele. Vejam que então era um homem obcecado por poder e que entra em profunda crise quando aqueles magos chegam para adorar o menino rei. Vejam que aí ele chama todos os que lá são conhecedores das Escrituras, aqueles estudiosos, mestres da lei, saduceus, sumo sacerdote, e pergunta: onde esse menino vai nascer? Esses reis estão aqui, esses sábios estão aqui e vieram procurar esse rei. Então, veja que eles são muito claros em dizer: conforme as Escrituras, aquele prometido nascerá de uma virgem e em Belém. Belém é a terra de Davi, que foi o rei mais importante de Israel. E vejam então que José dá inclusive essa descendência de Davi a Jesus. E vejam que por isso ele volta a chamar os sábios, os magos, e diz assim: olha, ele nasceu em Belém, e vocês chegando lá, voltem e me contem onde ele nasceu, porque eu também quero adorá-lo. Uma grande mentira e uma ironia imensa, porque o mesmo Herodes manda matar todas as crianças de Belém de 0 a 5 anos, com medo de ter o trono roubado. Por isso, inclusive, a gente celebra os santos inocentes no dia 27, e por isso também existe o folclore dos palhaços dos reis magos que tentavam enganar os soldados para que as crianças fugissem e não fossem exterminadas. Vejam então que os sábios, quando saem em direção a Belém, são surpreendidos novamente pela estrela. A estrela reaparece. Imaginem vocês que uma estrela não vai parar em cima de uma casa, não é qualquer estrela. É o próprio Jesus que dirige a primeira procissão do mundo para encontrá-lo e adorá-lo. E vejam, chegando lá, eles se prostram. A tradução do grego correta não é nem ajoelhar-se, é prostrar-se. Uma atitude de quem reconhece que Jesus, muito mais do que humano, muito mais do que um rei, também é Deus, porque a prostração era uma atitude exclusiva para Deus. Vejam que então eles abrem os seus cofres e trazem presentes: ouro, devido à sua realeza; o incenso, porque de fato ele é Deus; e a mirra, porque ele é homem, e a mirra era usada para embalsamar os corpos quando eram sepultados. Vejam então que ao presentear o menino Jesus, eles se prostram e voltam por outro lugar. Aqui há um simbolismo muito bonito que eu gostaria que a gente trouxesse para a vida de cada um de nós. Primeiro, esses sábios inauguram uma procissão que não tem fim, porque nós somos peregrinos também. Nós também caminhamos à procura de Jesus. Eles inauguraram a procissão como peregrinos para encontrar a Deus. Assim temos que ser nós. Não deixemos que nada nos afaste do encontro com Deus. E esse ano, um ano jubilar, somos chamados a renovar a nossa alegria e a nossa esperança de peregrinos que buscam o Senhor. Além disso, eles trazem presentes. Hoje, o presente mais valioso que nós poderíamos dar a Jesus é o nosso coração. Sabe, minha gente, o coração, ele só abre por dentro.
Só eu posso abri-lo. E hoje a gente está percebendo uma geração de coração duro, de coração fechado, de coração ensimesmado. Então o nosso maior presente para o menino Jesus hoje seria o nosso coração, a chave para abri-lo, a abertura para que Deus habite, a força de dar a Deus o que é dele, a nossa vida, a nossa história. Então eu diria que cada um de nós é convidado a presentear Jesus com a própria história, com o coração, com sonhos que trazemos, com as nossas dúvidas, medos e alegrias. E por fim, na grande procissão da humanidade, na qual nós estamos caminhando neste mundo, o grande convite é: depois que eu adoro a Deus, depois que eu experimento Jesus Cristo, eu não volto pelo mesmo caminho, eu não tenho as mesmas atitudes, eu não faço do mesmo jeito, porque quem encontra Jesus, encontra o sentido para a vida, age diferente, toma um novo caminho, tem atitudes melhores. Assim como aqueles magos, somos chamados a adorar Jesus e a voltarmos a essa procissão melhores, diferentes, alegres, com esperança, porque encontrar a Deus é a maior dádiva da vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.